Boa tarde, galera. O tempo hoje aqui tá gostoso, ó. Tá fresquinho. Estamos aqui nos pallets, mexendo nos pallets. Ó o Paulo ali, ó. Aê, Paulo, velho. Paulo é dando desmarchação de pallets da porra. Eita, caramba. A gente tem que rir pra não chorar, porque o serviço aqui não é brincadeira, não. Olha aí, ó. O empiador tá aqui. Esse empiador um dia vem, outro dia não vem. Um rolo da porra. Ó um caminhão lá fora carregado, ó. Ah, não aguento não, menina. É pallet, moreno. Não aguento não, é pallet, moreno. Ó dentro do barracão lá. Ô, moçada velha. Os guri também tá ali. Um pau lascado. Ainda botaram até um somzinho aqui.